Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Ambrosin. Hoje nós vamos falar aqui no canal Apollo Fisioterapia novamente sobre catéter nasal de alto fluxo. Nós vamos falar um pouquinho sobre o efeito do catéter nasal de alto fluxo e principalmente por que será que ele diminui o esforço respiratório de alguns pacientes. Especialmente hoje nós vamos falar de um artigo que estudou crianças com bronquiolite. Será que é o PIP que o catéter nasal de alto fluxo pode gerar que vai nos levar aos efeitos, né, de diminuir o esforço respiratório dessa criança? Então o vídeo de hoje vai trazer as informações a respeito dessa questão, né? Se o catéter nasal de alto fluxo ele é capaz de trazer para nós aí um efeito de pressão positiva. O que nós sabemos do catéter nasal de alto fluxo por enquanto, né? Os estudos, né, nos trazem os vídeos que a gente fez aqui no canal Apollo Fisioterapia. E aí eu aproveito para te convidar para seguir o canal Apollo Fisioterapia, para você curtir os vídeos, né, se inscrever no nosso canal aí. Bom, a primeira coisa é que o catéter nasal de alto fluxo, ele de fato reduz o esforço respiratório dos pacientes. Isso ficou muito claro nos pacientes com Covid-19. E aí cresceu a utilização do catéter nasal de alto fluxo, tanto nas unidades de terapia intensiva adulto, inclusive crescendo também na unidade de terapia intensiva infantil e pediátrica, né? E que esse catéter, né, esse tipo de técnica, reduz o risco de intubação, ou reduz a necessidade de intubação orotraqueal. A grande questão é qual é que é o mecanismo que pode levar a essa redução do esforço. Por que ocorre essa redução de esforço? Lembrando que para você entender o mecanismo, né, ou pelo menos para você traçar uma hipótese de qual o mecanismo é, você tem que ter base na fisiologia. Por que o paciente sente a dispneia? Né? Por que ele tem essa sensação de esforço respiratório? Será que isso é comandado, isso é fisiológico, isso vem lá do centro respiratório que está respondendo à presença de CO2? Será que isso é um estímulo da hipóxia? Ou será que isso é referente à posição, né, à presença de alto PIP, por exemplo? Então daí nós teríamos o catéter nasal de alto fluxo respondendo ou melhorando o alto PIP. Né? Quando, por exemplo, se eu entender que o catéter nasal de alto fluxo tem efeito de gerar pressão positiva também. Né? Algumas hipóteses quanto ao mecanismo estão aí expostas, como eu já adiantei para vocês. Então ela poderia então lavar o CO2 da região da nasofaringe. Então se ele lava o CO2 da nasofaringe, ele diminui o estímulo no centro respiratório. Consequentemente, isso levaria a uma diminuição no volume minuto. Então, diminuição do volume minuto por diminuição do estímulo no centro respiratório. E aí também, a terceira hipótese é de que o catéter nasal de alto fluxo ele poderia então estar gerando aí pressão positiva. Lembrando que alguns autores nos falam que a cada 10 litros por minuto de fluxo que eu acrescento no catéter nasal de alto fluxo, eu estaria levando o meu paciente a um PIP de pelo menos 1 centímetro de água. Isso é uma referência para adultos, tá? Essa é uma referência para adultos. Mas a questão é, será que a pressão positiva é de fato gerada pelo catéter nasal de alto fluxo? Lembrando que pressão positiva é uma maneira de você, é uma técnica de ventilação mecânica, seja ela invasiva ou não invasiva, e o catéter nasal de alto fluxo é uma técnica de oxigênio de oxigenoterapia, ela não é uma técnica de pressão positiva. Né? Mas, será que esse mecanismo, então, de acreditar, né, de explicar que os efeitos de diminuir o esforço respiratório do paciente estão relacionados à pressão positiva gerada pelo catéter nasal de alto fluxo? Então foi essa questão, essa pergunta que fez esse artigo que eu me embasei para conversar desse tema hoje com vocês. Então qual é o tema do artigo? O tema do artigo é o seguinte, o catéter nasal de alto fluxo ele reduz o esforço respiratório, mas não está baseado na pressão respiratória positiva final. Não foi por isso, não é por isso, esse mecanismo não é suficiente para explicar. É isso que o artigo vai tentar comprovar. Então, o que eles fizeram? Primeiro de tudo, a gente tem que entender que as informações que eu vou passar aqui para vocês é referente a esse artigo, portanto, ele estudou crianças com bronquiolite. Então, as informações que nós vamos
ter aqui, né, elas são informações relacionadas, especialmente a crianças e principalmente com bronquiolite. Então, o que eles queriam saber? Se o catéter nasal de alto fluxo em crianças com bronquiolite, quais eram os efeitos em relação a volumes, em relação à mecânica pulmonar? Né? Quais foram as variáveis que eles estudaram? Então, primeiramente, eles testaram, vejam, 0,5, 1, 1,5 e até 2 litros por minuto por quilo de peso. Então, eles escolheram os fluxos, não foram de forma aleatória, eles se basearam no peso das crianças, né, no peso atual das crianças, e aí foram oferecendo maior fluxo. Lembrando que se eu oferto mais fluxo, teoricamente, eu ofertaria mais pressão, por isso, então, a ideia de testar vários fluxos. E aí eles avaliaram, então, variáveis volumétricas relacionadas, portanto, à ventilação, volume corrente, frequência respiratória, volume minuto e o volume expiratório final, né, que dá uma ideia importante aí para nós de como está a capacidade residual funcional desses doentes. Então, quanto maior for o volume expiratório final, isso me dá a ideia de que eu poderia estar gerando aí pressão positiva, né, gerando alguma coisa de pressão. Mas eles também estudaram, por meio de catéter esofágico, a pressão esofágica, o PIP, e conseguiram inclusive medir a mecânica respiratória dinâmica, né, a complacência pulmonar dinâmica, né, onde a gente usa as pressões máximas e o PIP que está sendo gerado ali. E o que o artigo encontrou de resultado? Inicialmente, o volume corrente, né, que era esperado então de eu melhorar esse volume corrente para que então, consequentemente, ele diminuísse o esforço respiratório. Ele encontrou que nos diferentes fluxos não houve diferença do volume corrente em relação ao seu peso ideal. Então, 5 ml por quilo de peso foi mantido nos fluxos que se foram testados nesse trabalho. Outra informação foi que o volume expiratório final ele aumenta de 0,69 para até 1,8 ml por quilo de peso no fluxo maior, no seu fluxo 1,5. Aí diferindo então do 0,5 e do 1, não diferindo significativamente do 2. Então esse foi um resultado considerado importante. Porém, não houve alteração do volume minuto. Então, vejam, aparentemente, o volume minuto ficando igual, né, teoricamente, a sensação, o esforço respiratório seria o mesmo. Mas vejam, é a sensação de esforço, né, que diminui, não é necessariamente a frequência respiratória que diminuiu. Considerando que eu mantive o volume corrente e o volume minuto está mantendo, teoricamente a frequência respiratória ficou a mesma. Agora, o esforço, a força que ele faz, então, medida lá pela pressão esofágica, ela diminui em 78 centímetros de água. Então, aquele esforço respiratório diminui consideravelmente com o uso do catéter nasal de alto fluxo. Vejam que aqui eles mantiveram a mesma FO2, porém, eles mantinham uma FO2 para manter o paciente oxigenado. Então, de forma em que um dos mecanismos que não foram estudados foi o mecanismo da hipóxia, se esses pacientes eram não hipoxêmicos. Tá? Agora, o grande achado é que não há alteração do PIP nem alteração da mecânica pulmonar. Portanto, se esses pacientes, por conta da bronquiolite, eles faziam obstrução, essa obstrução ela não foi desfeita e ela não foi desfeita por conta de PIP, porque o PIP era o mesmo. Né? E a complacência dinâmica ela não muda conforme eu vou melhorando o fluxo. Não houve diferença significativa aí. Né? Então vejam, aparentemente o catéter nasal do alto fluxo, apesar de muito utilizado, é um método que precisa ainda ser muito estudado. É um método que vale a pena a gente continuar pesquisando, vale a pena a gente ler os artigos que saem de catéter nasal de alto fluxo e especialmente entender os mecanismos em diferentes doenças. Será que esse artigo faltou, por exemplo, ele estudar CO2, faltou ele estudar a oxigenação? Será que o mecanismo não está relacionado ao nível de CO2 ou o nível de oxigênio que está no sangue? Então, será que não valeria a pena a coleta de uma gasometria para a gente saber por que essa sensação de esforço respiratório, o esforço respiratório diminui nesses pacientes? Será que não vale a pena a gente estudar outras doenças, outras patologias que também estariam se beneficiando do uso do catéter nasal de alto fluxo? Então vejam, quero deixar aqui então uma pulga atrás da orelha de todo mundo, quero deixar aqui as dúvidas que ainda existem a respeito do catéter nasal de alto fluxo, uma técnica que é extremamente útil, está sendo muito utilizada, mas que a gente precisa continuar se atualizando.
E se você quer continuar se atualizando, você tem que acompanhar os vídeos do canal Apollo Fisioterapia. Prometo para vocês que vou fazer outros vídeos falando de catéter nasal de alto fluxo. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link para esse artigo que a gente acabou de apresentar aqui para vocês. E eu peço que você mais uma vez curta e se inscreva no canal Apollo Fisioterapia, beleza? E aperte o sininho, porque daí você recebe notificação que novos vídeos estão aqui no canal Apollo Fisioterapia. Grande abraço e até a próxima aqui no nosso canal.